você ligado no Rio Mafra Mix. Estamos aqui no Fórum de Mafra com o juiz eleitoral, o Dr. Fernando Rigoni, para falar um pouquinho das eleições, né, as eleições municipais nesse ano aqui em Mafra. Doutor, seja bem-vindo ao Rio Mafra Mix. E eu começo perguntando, fala-se muito, o TRE, o TSE, falam-se muito em voto consciente. Qual a importância desse voto para quem está nos acompanhando? Boa tarde, Robson. Boa tarde também aos espectadores, né, do Rio Mafra Mix. Sempre muito bom poder conversar com as pessoas a respeito desse período eleitoral que a gente está passando. As pessoas, acho que cada vez mais entendem a importância do voto, né, na escolha, seja dos administradores, seja dos legisladores, daqueles que vão fazer as regras, né, que vão ser aplicadas para as pessoas, e com isso procuram realmente um voto que a gente chama de voto consciente, ou seja, aquele voto em que você busca conhecer a pessoa, conhecer as suas propostas, né, e entender que ela é aquela que eventualmente pode merecer o voto, né, de confiança, o voto para representá-la, seja no legislativo, seja para administrar a cidade. No caso, nós estamos falando aqui da eleição para prefeito e para vereadores, né? Então, esse voto na busca de alguém que a pessoa possa conhecer, possa entender, possa compreender as propostas e então fazer a sua escolha, então fazer a sua opção por aquele que ela entende que é o mais adequado. Doutor, até então, né, a campanha correndo de forma tranquila, né, faltando menos de 30 dias para a data das eleições, mas sempre tem aquela situação de dúvida, será que isso é legal, será que isso é legal? Alguém que viu uma irregularidade ou deduz que é uma irregularidade, como proceder diante desses casos? O que a gente sempre orienta é buscar o esclarecimento a respeito do que aconteceu. E hoje o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu que as denúncias ou as informações a respeito de algo que tenha sido irregular se deem através de um aplicativo que tem para baixar nas lojas de aplicativos dos celulares chamado Pardal. Né? O Pardal é um sistema através do qual a pessoa pode fazer ali uma denúncia dizendo, olha, eu vi tal irregularidade, passou por mim tal irregularidade, tomei conhecimento dessa irregularidade e então isso vai ser analisado pela Justiça Eleitoral para verificar aí, né, se há elementos que realmente indicam a possibilidade da ocorrência de algum tipo de irregularidade e a partir daí, né, se abrir a análise aí concreta a respeito dos fatos que tenham sido reportados. Doutor, a tecnologia, né, ela veio para ajudar, mas também veio o desafio da inteligência artificial, que hoje é possível manipular, criar uma imagem de um cenário que não existe, uma situação que não exista, também por vídeo e até áudio. E isso veio de encontro ao risco de fake news, ao risco de materiais fraudulentos. Como que a Justiça Eleitoral está preparada para enfrentar isso? O primeiro fiscal, a primeira pessoa que vai poder fazer essa verificação é o próprio eleitor, né? Ele vai se deparar com uma eventual propaganda, ou com um eventual vídeo, ou com alguma imagem que mostre para ele algo que ele provavelmente vai entender que não é real ou que não é verdadeiro e pode então fazer inclusive a denúncia a respeito daquilo e especialmente buscar as informações para verificar se aquilo é verdadeiro ou não, para, se for o caso, obstar, inclusive, de passar para outras pessoas. O Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu várias regras a respeito do uso da inteligência artificial que até um determinado limite pode ser utilizada, né, para fins meramente acessórios da campanha e desde que devidamente esclarecido para todo eleitor ou para a pessoa que vai ter acesso àquela peça de campanha ou aquela propaganda. De forma alguma é permitido o uso, né, da inteligência artificial para de alguma forma prejudicar os outros e tampouco, né, para criar ali uma fala ou uma imagem ou mesmo manipular a imagem de alguém que seja mesmo vivo ou já falecido para de alguma forma interferir no juízo das pessoas a respeito de quem votar. Tudo isso é verificado, tudo isso é alcançado através também de aplicativos de segurança digital que a gente pode, se eventualmente não for recebido nenhuma denúncia, pode também acessar para então fazer a verificação e afastar essa irregularidade dentro da propaganda. Algumas mudanças e temas que trazem muitas dúvidas, são 3 temas que trazem muitas dúvidas, coeficiente eleitoral, legenda e esse ano, em especial, o quantitativo de mulheres. O que a gente pode esclarecer sobre esses 3 temas?
Cada vez mais se busca, falando aqui da questão da igualdade ou da busca da igualdade do gênero, cada vez se busca mais a conscientização das pessoas da necessidade de dar oportunidades a quem até pouco tempo atrás não tinha muita oportunidade na vida política, né? O TSE estabeleceu uma limitação em percentuais para determinados, né, para composição da quantidade de candidatos, que tem que respeitar um mínimo de 30% e um máximo de 70% de gêneros. Então, pode ser 30% de homens e 70% de mulheres, pode ser 35% de homens e 65% de mulheres. O percentual em si de quanto vai ser um ou quanto vai ser outro, não há um problema, uma limitação, desde que se respeite pelo menos 30% de um deles. Então, pode ser 30% só de mulheres, como pode ser 70% de mulheres, desde que respeitados os 20% dos homens. Isso também se observa na distribuição das verbas públicas para a propaganda eleitoral, mas o que se busca é realmente uma maior participação ativa da mulher, né, que infelizmente sempre foi relegada a um segundo plano em se tratando de vida política, mas que agora se busca realmente trazê-la com muito mais concretude, com muito mais efetividade. Em relação à questão de legendas e quociente eleitoral, a legislação toda estabelece que o mandato em si não é propriamente do candidato, o mandato em si é do partido e o candidato é aquele que vai exercê-lo ou de alguma forma vai buscar, né, a legitimidade desse exercício. A pessoa pode votar no candidato ou pode votar no número do partido, na legenda, como nós falamos. Então, pode digitar o número do partido e esse número, né, esse voto vai ser computado para o partido, ou pode digitar o número do candidato e esse voto vai ser inicialmente computado para o partido. Dentro do raciocínio eleitoral, o que se busca é o desenho de quantos votos esse partido vai ter para se analisar também se ele vai ser um dos que vai poder ocupar uma das vagas que estão em disputa. O quociente eleitoral é a divisão entre o número de votos válidos pelo número de vagas que estão sendo disputadas. O partido que não conseguir alcançar esse número de vagas não vai poder conseguir nenhum cargo, né? nenhuma vaga no caso legislativo. O partido que eventualmente tiver um número acima disso vai poder então utilizar, vai poder participar, né, da legislatura com uma dessas vagas ou com mais, né, a depender da situação, do número de votos que ele recebe, e também tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. É um cálculo sempre um pouquinho mais complicado, mas o próprio TSE tem uma forma bastante clara no site deles de explicar dessa forma, mas quociente eleitoral é um mínimo que o partido precisa receber, né, para poder concorrer ou ocupar uma das vagas, né? E isso é feito através da divisão do número de votos válidos pelo número de vagas. Então, se esse número der, por exemplo, 1.000, vamos dizer, o partido que não tiver 1.000 votos não vai conseguir nenhuma dessas vagas. O partido que tiver 1.000 votos vai passar para aquele candidato que conseguiu os mais de 1.000 votos ou eventualmente o mais votado, desde que tenha tido pelo menos 10% dos votos equivalentes ao quociente partidário. Então, é um pouco mais complicado, mas o sistema calcula isso independentemente de qualquer tipo de interação. Isso já é automático, não há problema nenhum e sempre passível de verificação. Tá certo, doutor. Para a gente encerrar, o dia das eleições é sempre um dia mais acalorado, né? A adrenalina de quem concorre, de quem está buscando esses votos, dos próprios eleitores. Qual a dica que fica para o dia da eleição e também para que o eleitor seja mais dinâmico na hora de votar, evite filas? Qual a dica que fica? Perfeito. A primeira coisa sempre é o respeito a quem também optou por fazer o seu exercício de voto, eventualmente numa pessoa que você não concorda ou de alguma forma que não combina com aquela sua opção. Então, todos têm o direito de ir votar de acordo com a sua liberdade. No dia da eleição, a pessoa pode usar de alguma forma algum indicativo individual da sua preferência, mas nem por isso pode fazer propaganda e muito menos pedir voto para os outros, o que é configurado inclusive crime. Então, tem que tomar só esse cuidado. Vai até a sessão, de preferência com o número do candidato. Talvez o prefeito seja mais fácil, são só 2 números, mas o número do vereador já anotado num papelzinho, isso não é problema.
chega na urna, na sessão, se identifica, né? Faz a votação, encerrou, volta para casa, aproveitar o resto do domingo com a família, com tranquilidade, até para não gerar nenhum tipo de problema. Então, sempre ter esse cuidado. Vai até a sessão, faz o seu voto, leva o papelzinho, a colinha, como a gente chama, leva a cola, preenche lá os números, volta para casa, aproveita o dia e no final da tarde, com toda certeza, a gente já vai poder fazer a divulgação dos resultados e todos vão poder aí analisar e verificar o que aconteceu no final da eleição. Tá certo, doutor, muito obrigado pelas informações, esclarecimentos, e seguimos cobrindo a campanha eleitoral, né, e os preparativos para a Festa da Democracia no dia 6 de outubro em Rio Negro, Mafra, Itaiópolis e Campo do Tenente.